grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Então, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso para falarmos sobre os livros da Bíblia. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo para que o Divino Espírito Santo nos ilumine a todos nessa leitura, que possamos entender verdadeiramente o significado real da mensagem do nosso Senhor para nós. Possamos compreender o significado das palavras por trás das palavras. Amém. Então, queridos, estamos numa jornada de estudo sobre o significado das palavras e dos textos contidos no Antigo Testamento. Se formos lembrar, nós estudamos os 5 livros que constituem o Pentateuco, a Torá, a Lei de Moisés. Vimos que nesses livros encontramos uma forma de Deus se revelar através de vários tipos de textos, várias formas de comunicação escrita do autor ou dos autores dos livros para o povo. Então Deus se faz do homem, da cultura do homem, para se expressar. E antes de dar início aos nossos livros, que vamos começar a estudar a partir de agora, o conjunto de livros que vamos começar a estudar, eu gostaria de fazer uma leitura de um trecho sobre a constituição dogmática Dei Verbum, sobre a revelação de Deus, e destacar um tópico bastante importante acerca de como devemos interpretar a Sagrada Escritura. E aí começa assim os nossos padres conciliares. Entretanto, já que Deus, na Sagrada Escritura, falou através de homens e de modo humano, deve o intérprete da Sagrada Escritura, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que os hagiógrafos de fato quiseram dar a entender, e aprove a Deus manifestar por suas palavras. Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, devem-se levar em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Ora, é preciso que o intérprete pesquise o sentido que, em determinadas circunstâncias, o hagiógrafo, conforme a situação de seu tempo e de sua cultura, quis exprimir e exprimiu, por meio de gêneros literários então em uso. Pois para corretamente entender aquilo que o autor sacro quis afirmar por escrito, é necessário levar devidamente em conta todas as nossas maneiras comuns e espontâneas de sentir, falar e contar, as quais já eram correntes no tempo do hagiógrafo, como as que costumavam empregar-se largamente no intercâmbio daquelas eras. Neste sentido, e iluminados por esse ensinamento da nossa Sagrada Igreja, é que vamos dar início ao estudo dos livros colocados dentro de uma separação na Bíblia chamado de
livros históricos. Esses livros históricos eles são compostos pelos livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, Ruth, Tobias, Judite e Esther, 1º e 2º Macabeus. Então, todo o conjunto dito como livros históricos ocupam, na verdade, a maior parte do Antigo Testamento e vamos encontrar aí a história de Israel e do judaísmo desde a conquista da Terra Prometida até quase a época que vai se iniciar um Novo Testamento, um período chamado de intertestamentário. É interessante perceber um conceito de história, tanto no período dos autores, como a visão do conceito de historiografia para uma visão ocidental nossa e nos dias de hoje, como a diferença de como seria essa concepção de história para os orientais nessa época antiga, há cerca de mais de 2.500 anos atrás. Primeiramente, precisamos ter em mente, segundo o ensinamento do Vaticano II, de que o gênero literário historiográfico, ou de conceito de história relatados na Bíblia, não é necessariamente um registro cronístico de fatos, né? Como tendo um começo, um meio, um fim, numa visão linear da história, onde levamos muito em consideração os acontecimentos ao pé da letra, em busca dos fatos, hoje em dia, em busca da transmissão de uma verdade. A ideia, né, da construção histórica numa visão oriental, e nesse caso, nesse conjunto de livros da Bíblia, é a transmissão numa linha, num conceito, não de forma linear, mas de forma espiralada. Ou seja, um processo histórico no qual determinados eventos giram sempre tendo como eixo uma verdade. Podem se modificar os personagens, os locais, os períodos, mas se tem, na verdade, um relato de como se aconteceu a base dos acontecimentos a partir da fé. Então, na verdade, as histórias contadas é uma interpretação para entender determinadas situações e determinados problemas que se encontram presentes com o povo de Deus. Esses livros históricos até aqui, eles vão ser utilizados para responder uma pergunta base. O porquê que esse povo se encontra no exílio, na Babilônia? O que foi que aconteceu? Se Deus fez a promessa a Abraão, capacitou Moisés a libertar o seu povo e conduzi-lo até a Terra Santa, e houve a conquista da Terra Santa, o que foi que aconteceu? Por que perdemos a Terra Santa? Porque estamos agora sem terra. Voltamos novamente a uma condição de escravizados. Então, esses livros vão servir como um relato, né, interpretativo, baseado na fé, do porquê o povo de Deus se encontra nessa situação. E tem como base Deus. Então, à luz da fidelidade de Deus,
como essa situação aconteceu. Porque se Deus é fiel, se Deus cumpre com a sua promessa, será que Deus não é fiel? O que poderá ter acontecido? Então, a necessidade desses livros é relembrar, aos olhos da fé, por quê? Qual foi a causa teológica? Qual foi a causa que fez com que as pessoas se encontrassem nessa situação de novo? Então, o objetivo é mostrar que Deus é fiel e continua sendo sempre fiel. Mas, por algum motivo, existe uma condição do pecado. E, se ora, as promessas de Deus, ao serem cumpridas, se manifestam como dons, como graças, como bênçãos, como presentes de Deus, a condição dentro dessa aliança formada entre Deus e o seu povo pode ser rompida unidirecionalmente pelo povo. E aí, esse povo encontra-se numa situação de pecado, de desobediência, de afastamento do seu Deus. E nessa condição de pecado, e é esse pecado que leva a uma condição existencial de castigo. Não necessariamente é Deus que castiga, mas é a condição na qual o seu povo, desobediente ao seu desejo, rompe a aliança com o seu Deus. E esse rompimento, caracterizado pelo pecado, faz com que a própria existência do ser humano seja um castigo. Pois a bênção, a graça, ela é manifestada e ela é encontrada no nosso dia a dia quando dá obediência ao nosso Deus. Quando não pecamos. Quando pecamos, nós nos encontramos numa situação de afastamento, de ruptura de uma aliança com Deus, e aí, naturalmente, a desgraça, a sensação de um castigo se manifesta. Então, se esse povo encontra-se novamente numa situação de castigo, numa situação de escravidão, numa situação sem a terra, não é porque Deus não cumpriu a sua promessa, ou não cumprirá a sua promessa, mas é pela falta de compromisso nessa conexão com Deus, nessa aliança com Deus, gerada pelo seu povo, que fez com que ele se encontrasse nessa forma. É a infidelidade do povo de Deus que o coloca em uma situação de pecado e de uma existência desgraçada, que vamos entender como se fosse um castigo. E esses livros eles vão exatamente trabalhar nessa dinâmica da fidelidade do Senhor e da infidelidade do seu povo. Da fidelidade de Deus, e enquanto tivermos nesta fidelidade a Deus, receberemos as bênçãos e as graças e os dons de Deus. Se nos colocamos nessa situação de infidelidade, então o povo infiel irá atrair para si a desgraça, a maldição. E isso vai se traduzir na história do povo como um fracasso histórico. A perda da terra, a perda da sua autonomia, e o retorno a uma situação de escravidão. Nesse contexto, os livros chamados de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, vão ser subclassificados como os livros deuteronomistas. Por quê? Porque eles seguem um padrão da teologia do livro de Deuteronômio.
É interessante que esses livros, eles vão ser, em hebraico, não classificados como históricos, mas classificados como livros proféticos. Então, esses são os livros dos profetas anteriores, né? Exatamente dos profetas antes do exílio. E tendo como principal representante, ou o primeiro grande profeta, a figura do personagem de Moisés. Então, Moisés se coloca como o primeiro profeta, e todos os outros vão também se tornando, nessa história, profetas de Deus, ou seja, aqueles que irão assumir para si uma missão. A missão de guiar o povo, a missão de falar em nome de Deus, numa missão de tornar presente a aliança com Deus. Então, o profeta bíblico, ou os profetas bíblicos, os Neviim, né, eles têm a missão não de ver o futuro, né, como poderíamos pensar nós na mentalidade de hoje, mas na verdade eles têm a missão de fazer sempre a lembrança do povo da vontade de Deus, trazer sempre a pauta à mesa da necessidade de sermos fiéis a Deus, de que Deus é fiel e nós devemos ser fiel a Ele. E os profetas são personagens, são figuras na história do povo de Deus que vai sempre estar presente para lembrar-nos disso, de que precisamos ser fiéis a Deus. Então, esses primeiros livros, que são chamados de livros da história deuteronomista, na verdade, em hebraico, eles são classificados como os livros dos profetas anteriores. E, nesse contexto, o livro começa com, esse conjunto de livros, começa com uma história muito importante que vai abarcar, né, a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Ou seja, começa com o início da história de Josué e vai até o último rei antes da destruição total de Jerusalém, do templo e o exílio na Babilônia. Entendendo esse momento, né, esse aspecto, a dinâmica desses livros deuteronomistas vão sempre nos trazer à mente a teologia do Deuteronômio, a necessidade de relembrarmos os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, a vontade de Deus. E começa então, nesse conjunto mais ou menos linear, o livro de Josué. Josué, que começa uma figura importante, né, e recebe uma missão de Deus, e é interessante esse início, porque na verdade seu nome é Oséias e ele muda de nome. É interessante lembrarmos que e esse fato começa já em Deuteronômio, né? Então, para podermos entender esses livros, temos que voltar e compreender e relermos um pouco Deuteronômio, porque ele vai ser a chave de leitura, ou seja, aquilo que vai facilitar o nosso entendimento do livro de Josué e de todos os livros que constituem a história deuteronomista. Então, Oséias, né, caminha sai do Egito junto com Moisés e caminha com ele no deserto, e ele receberá uma missão. E nós já estudamos isso em livros anteriores, e é uma tradição bíblica, a mudança do nome. Então, a mudança do nome nos coloca numa condição de recebermos uma missão de Deus e termos Deus presente em nossa vida. Então, isso é um marco, né? uma
força a mais dentro do nosso sim ao chamado de Deus. Então, Oséias muda o seu nome para Josué. E aí é interessante porque Josué em hebraico vai significar Yehoshua. E Yehoshua seria mais ou menos, numa tradução livre, como Deus é a salvação. Ou a salvação só pode vir através de Deus. E a minha missão é passar essa mensagem e tornar essa mensagem real. Né? Então, Yehoshua é essa concepção de que Deus é a salvação e a salvação só nos encontramos em Deus. E a salvação, nesse contexto, é uma vida presente, sempre continuamente com Deus e usufruindo de suas bênçãos e da sua presença. Então, Deus é a salvação e a salvação só vem através de Deus. Isso é Yehoshua. Significa que ter uma existência, ter uma vida na presença de Deus e recebendo dele as suas bênçãos é a salvação. E aí começamos então a história de Josué. Josué então começa, como podemos ver no início do livro, ele recebe a missão de partir agora para a conquista da terra. Então, ele inicia a caminhada, né? A passagem para uma nova situação de existência. Ou seja, vamos em busca da terra prometida e da conquista. Né? Nesse contexto, a conquista da terra, ela vai sempre se manifestar nesse livro de Josué como um dom de Deus. Por mais que Josué possa ser capacitado, a conquista de Deus vai se dar através da ação de Deus. Vão acontecer maravilhas e a força de Deus vai se manifestar. A conquista da terra só existe como dom de Deus, como presente de Deus, como bênção de Deus. Por mais que Josué possa ter um exército poderoso, ele só irá conquistar a terra na medida em que ele seja, fiel a Deus. E assim começa a história e como Deus manifesta a sua presença nos relatos históricos através dos milagres. E tem um primeiro grande milagre, ou seja, uma primeira grande manifestação, de Deus junto com o seu povo, que agora assume uma condição de vir também, não só caminhando com o seu povo, presente com o seu povo, mas lutando junto com o seu povo. Nesse contexto, Yahvé recebe o nome agora de o Senhor dos Exércitos. E é muito interessante essa representação do Senhor dos Exércitos, pois é como se olhássemos as estrelas do céu. Então é como se víssemos todas as estrelas numa noite, bem estrelada. É como se todo aquele povo,
todo aquele brilho, todas aquelas estrelas no céu, fossem o exército do Senhor. E isso é interessante porque as batalhas antigas eram vencidas basicamente, além da coragem, da força dos exércitos, né, dos soldados, era vencida também pela quantidade de soldados. Então, se tem um exército que tem 1.000 homens e eu tenho 10.000 homens, eu vencerei esses 1.000 homens. Porque mesmo que um desses daqui mate um homem desse outro exército, o outro vai acabar matando ele. Então, o quantitativo maior de soldados daria o poder e a vitória. Por isso que, ao olharmos para as estrelas e vermos todos os anjos de Deus, percebemos que não existe na Terra nenhum exército maior do que o exército do nosso Senhor. Por isso, nesse livro de Josué, há o início de um Deus que agora torna-se presente, mas lutará junto com o seu povo. E aí ele será o Senhor dos exércitos, porque não terá nenhum exército capaz de vencê-lo. Nesse contexto, participando da batalha e das várias batalhas que precisam ser realizadas para termos a bênção da terra, Josué será o comandante do exército de Deus. Então ele será o comandante, né, do exército do Senhor dos exércitos. E a primeira mostra dessa ação, dessa intervenção, é exatamente no capítulo 3 e 4, quando vai acontecer um milagre para relembrar o povo do poder e das maravilhas de Javé. Quando, por exemplo, é um relato, se vocês puderem dar uma lida rápida, a gente vai lembrar de alguma coisa que a gente já estudou. Então, pegue a Bíblia, abre em Josué e veja o capítulo 3 e 4 bem rapidinho. E volta para cá para a gente poder esmiuçar algumas coisas interessantes sobre essa passagem. Muito bem. Viram nessa passagem que ela relembra um fato já acontecido, ou parecido, né? Que é exatamente a situação de Moisés, quando os hebreus se encontram diante do Mar Vermelho e eles não têm para onde mais ir. E aí Deus faz, através da ação de Moisés, a abertura do mar. E há o relato, né, de que não foi só tão aberto, mas o próprio solo, a própria terra estava seca, né? Estava seca. Da mesma forma, quando os sacerdotes eles começam, né, os levitas começam a caminhar com a Arca da Aliança, o Rio Jordão ele para o seu fluxo. E ele fica parado enquanto a arca está na sua travessia, enquanto ela está lá. Quando eles retiram a Arca da Aliança do leito do rio, o rio volta ao seu fluxo normal. Então, isso é uma ação, né, para mostrar verdadeiramente que Deus continua ainda com o seu povo e que o seu povo merece a confiança, ter confiança e fé em seu Deus. Há um destaque interessante, e eu queria que você lembrasse disso para mais à frente na história, a retirada de 12 pedras do leito desse rio. Deus também comanda, né, e ordena que se retirem 12 pedras do rio. E vamos ver o porquê disso mais à frente, já no final do livro de Josué, o porquê disso. E aí se caminha a história para a primeira grande conquista da cidade de Jericó. E aí aqui há a necessidade também de explicar um pouco como eram as cidades nessa época. As cidades nesse período, o contexto, né, desse texto é que as cidades elas eram muradas.
E Jericó deveria ter mais ou menos em torno de 400 metros por 600 metros, né? Então você faz uma multiplicaçãozinha e chega aí aos metros quadrados dessa cidade. Só que era difícil conquistar uma cidade murada. E aí há um relato interessante de que a conquista, mais uma vez, perpassa pela ação do exército de Josué, mas soma-se aí também a participação sacerdotal, né? A participação dos homens do culto a Yahvé. Então, há um ritual, quase que há uma semelhança de um ritual litúrgico, juntamente com a participação dos guerreiros do exército de Josué, seguindo uma ordem de Deus. Então, há uma engrenagem formada, uma união formada por uma ação litúrgica, ritualística, juntamente com uma ação materialista no sentido da ação do homem, vamos dizer assim, puramente. Então, ao unir uma ação comandada, né, a um rito comandado, ordenado por Yahvé, juntamente com a ação do exército, isso num período temporal de 7 dias, há claramente a memória rememorizada ao povo a necessidade de ter uma ação. Lembra de Levítico que a gente tinha estudado? De uma ação litúrgica contínua do povo de Deus para se ter as bênçãos e as vitórias sobre as dificuldades. Como também há necessidade de ter algo real, ou seja, precisa ter também um exército para lutar. Então, é essa lembrança de que a nossa própria vida é uma vida contínua entre uma ação para Deus e uma ação na nossa vida real concreta, que esse relato se inicia. E aí, através dessa obediência do povo de Deus, o milagre e a força e o poder de Deus se manifesta. E as muralhas de Jericó vêm abaixo. E desta forma, o exército adentra a cidade e a conquista. Isso mostra, mais uma vez, que a conquista foi atribuída ao exército de Josué, mas devemos entender que essa conquista só foi possível como bênção de Deus, como ação do Senhor dos Exércitos. Isso é importante porque há necessidade do povo lembrar que todas as bênçãos e todas as vitórias são decorrentes da bênção de Deus. E aí a história continua, muito, muito interessante, só que adentra aí uma nova situação. Uma situação de cobiça. E principalmente uma ação negativa em relação a uma desobediência em relação aos mandamentos de Deus, pois Acã, entra um personagem novo na história, Acã, que ele ele não obedece a Deus totalmente como os outros. Então ele, por cobiça, ele rouba um pouco do tesouro que não lhe pertence. E aí, o que podemos entender nessa história de Acã? Essa história de Acã ela vai ser presente principalmente no segundo momento na conquista da cidade de Ai, na qual um exército de Ai é muito inferior ao exército de Josué, mas mesmo assim ele padece.
Na busca de entender o porquê disso, é que é revelado que Acã, ele desobedeceu ao Senhor. Ou seja, ele não seguiu os desejos e os mandamentos de Deus. Consequentemente, ele entrou em pecado. A consequência do pecado é a separação, a quebra com a aliança, a quebra da aliança com Deus, por iniciativa humana. Então, há um afastamento do homem para com o seu Deus. E o que nos ensina essa passagem? Que o afastamento nosso de Deus nos leva a uma condição de pecado e de desgraça. E essa desgraça é o que é representado no texto como castigo. Então, a cobiça, o roubo, leva ao pecado, ao afastamento, uma ruptura e um afastamento, uma desobediência do homem para Deus, para com Deus, e isso trará naturalmente, como consequência desse afastamento, desse pecado, uma desgraça. Entendido e resolvida essa situação, que Josué, permanecendo fiel à vontade do Senhor, vai e conquista a cidade de Ai. Nessa conquista, mais uma vez, aprendemos que a fidelidade à vontade do Senhor irá fazer com que se tenha as bênçãos, e os dons. Lembrando que a conquista da terra é dom de Deus no livro de Josué. E assim depois a história vai continuar e Josué conseguirá conquistar o sul da região e conquistará o norte da região. Ou seja, Josué vai sendo sempre obediente ao seu Senhor, terá como consequência as bênçãos de Deus e será concreto a conquista da terra. Nesse primeiro ponto, o que é que nós podemos aprender com o livro de Josué? O que é que Josué nos ensina? E nesse primeiro ponto, é interessante destacarmos o capítulo 1, versículo 9 do livro, que ao se defrontar com uma missão desafiadora ou uma consequência, uma situação de enfrentamento, uma situação muitas vezes difícil, Josué ele recebe a seguinte mensagem de Deus. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. É uma mensagem de ensinamento muito importante, pois o livro de Josué nos ensina que, diante das dificuldades que vamos enfrentar na nossa vida, seja atravessar o rio, seja conquistar uma cidade murada, seja conquistar uma mega região, nos ensina que, diante de muitos problemas reais do nosso dia a dia, seja desde questões financeiras, corte de água, de luz, perda de emprego, carro que bateu, enfim, coisas materiais de uma forma geral, mas também coisas que nos afetam mais ainda, como, por exemplo, diante de uma doença terminal, diante de situações de perda de familiares, diante de tragédias que podem acontecer na nossa vida real, que diante dessas situações nós não trememos, que nós não trema nosso corpo, que nós não tenhamos medo, que nós sejamos firmes, que nós tenhamos força e coragem. Pois, apesar de qualquer dificuldade,
e da grandiosidade dessa dificuldade, maior é a grandiosidade do nosso Deus. E, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, Deus, o nosso Deus, estará conosco sempre, principalmente para enfrentar e lutar conosco e principalmente vencer essas situações. Então, Josué nos ensina que, por mais difícil que possa ser viver a nossa vida com vários problemas, mas lembremos que Deus caminha conosco, Deus está conosco, mas que também Deus luta junto conosco. E a sua promessa maior é sempre a vitória. Isso é o que nos ensina o livro de Josué nessa primeira parte. Conquistado a terra, parte-se agora no relato do livro a partilha da terra. E a partilha da terra, ela vai ser feita relembrando o desejo do Senhor daquelas 12 pedras. Então, cada uma daquelas 12 pedras tiradas no início da passagem do Rio Jordão vai representar uma tribo que irá receber uma parte da terra. Nesse momento, nessa segunda parte do livro, vai ser feito a partilha da terra entre todos. E todos, literalmente, receberão a sua terra como dom do Senhor. Todos terão o seu pedacinho de terra. Cada casal, cada família, pertencente a cada clã, a cada tribo, receberá a terra de forma igual. Não haverá diferenças entre esse povo. Cada um poderá usufruir da sua terra. Isso é muito interessante porque nessa segunda parte nós vamos ter um aprendizado do partilhar. O livro de Josué nos ensina que devemos partilhar os dons recebidos do Senhor. Devemos partilhar de forma concreta e ajudar o nosso irmão. Dividir com ele de forma igualitária. Isso traz a noção de liberdade, isso traz a noção de dignidade. O livro de Josué, ele luta para manter a mensagem de que todos os dons, que Deus concede ao seu povo possa verdadeiramente ser distribuído por todo o seu povo, por cada pessoa que faz o povo de Deus, de forma igual, e que todos, não importa quem seja, possa usufruir desses dons, dessa graça, dessas bênçãos do Senhor. Há o relato histórico da divisão das terras e do povo de uma forma geral, mas isso passa para nós a mensagem de que, como igreja também nos dias de hoje, devemos partilhar, compartilhar, em sinal de liberdade, com o nosso irmão e com todos aqueles que fazem o povo de Deus, as bênçãos que nós recebemos. A divisão faz parte da essência do povo de Deus e é essa a necessidade de termos esse coração como nos ensina Josué, de partilha e de atenção para os nossos próximos. Feito todo esse processo da partilha, da distribuição da terra, dando liberdade, dando dignidade ao povo de Deus, o livro de Josué ele vai se encaminhando para a sua porção final, onde é feito, mais uma vez, a leitura da lei, e isso é muito importante porque volta de novo a necessidade da obediência às leis, ou seja, a obediência aos 10 mandamentos pelo povo de Deus, e
uma ideia final, não é, de que todos nós devemos ter a necessidade da fidelidade ao Senhor e de que o nosso futuro e o futuro de todas essas tribos vão fazer parte através da união entre todos, como povo de Deus, e da necessidade de entendermos que o nosso futuro será bendito na medida em que somos fiéis à aliança feita com Deus. Ou seja, o nosso futuro será cheio de bênçãos na medida em que permanecemos fiéis à palavra de Deus, ao desejo do nosso Senhor. No contexto geral do livro de Josué, aprendemos a entender a teologia do livro de Deuteronômio. E nesse contexto maior, da necessidade da observância dos 10 mandamentos, da importância de permanecermos fiel a Deus e fiel à sua aliança. Aprendemos que, apesar de, em determinados momentos, nós, por iniciativa própria, nos afastarmos dessa aliança, nos afastarmos de Deus, quebrar através de uma ação do pecado, e como nossa própria consequência da nossa própria ação, nos encontrarmos em uma situação de desgraça, de castigo, Deus permanecerá ativo e fiel à sua promessa. Então, a iniciativa sempre de permanecer fiel à aliança. E aí, nesse contexto, vamos aprender mais uma outra dinâmica, de que o arrependimento e a conversão poderá nos colocar novamente em aliança com Deus. Aprendemos também nesse livro de Josué que todas as dificuldades com que nós enfrentamos em nossa vida, mas pode nos parecer quase que impossível de vencê-las, mas se nós permanecermos presentes, com a fé em Deus, Deus estará conosco, caminhará conosco, mas enfrentará conosco todas essas dificuldades, pois essa é a promessa dele. Nós muitas vezes, quando nos encontramos em situações difíceis na nossa vida, nós trememos e nós quebramos por dentro. E é esse os termos que tem no hebraico, Não tremer e não se quebre. Permaneça firme e sólido. São esses termos mais, uma tradução livre, o que permanece no texto em hebraico. Mas passa essa ideia de que nós devemos permanecer assim, pois o Deus, nosso Deus, estará sempre conosco. E se Ele assim promete, Ele assim faz, porque Deus é fiel e caberá a nós sermos fiéis a Ele. E aprendemos também, com esse livro de Josué, a necessidade de nos entendermos enquanto povo de Deus, de que os dons de Deus não é para Josué, não é para Moisés, não é para Jeremias, não é para mim, é para todos. Todos, enquanto povo de Deus e obedientes à sua palavra, merecemos usufruir das suas bênçãos, das suas graças. E, como povo de Deus, devemos compartilhar as nossas bênçãos e as nossas graças nas formas mais diversas, seja por ações que façamos à nossa igreja, seja por ações que façamos ao nosso próximo. Nós, se recebemos as bênçãos de Deus, dons de Deus, a graça de Deus, nós devemos também
compartilhar com os nossos irmãos essas graças, para que eles também possam usufruir das bênçãos, dos dons e das graças de Deus. O livro de Josué é rico em aprendizado. Se procurarmos entender como nos ensina os padres, conciliares do Vaticano II, se procurarmos entender as palavras além das palavras, compreendendo o gênero literário, compreendendo o contexto e o espírito do autor sagrado ao escrever e relatar a história, que é uma história que, mais do que uma história, no sentido de fatos, e acontecimentos, é muito mais um processo de interpretação sob o olhar da fé. Ou seja, como aprendemos em Levítico e Deuteronômio, viver a vida numa história, guiada por Deus, é viver uma teologia. Então, a história de Josué, mais do que uma historiografia, é uma teologia que vai trazer ensinamentos e vai transmitir para nós verdades. Verdades essas que serão eternas, serão para sempre. E isso é o que nos torna capazes de começar agora sim a ler a Bíblia, compreendendo as palavras por trás das palavras. E vamos chegando então ao fim desse nosso livro tão substancial e significativo, o livro de Josué. No nosso próximo encontro, nós vamos dar uma apertadinha a mais, porque, afinal de contas, são muitos livros para estudarmos. Mas eu convido vocês a já darem uma olhadinha rápida, no livro dos Juízes, no 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Próximo encontro, falaremos um pouco e finalizaremos os livros da história deuteronomista, para darmos continuidade nos nossos estudos. Combinado? Então, para finalizar nosso encontro de hoje, vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora, que foi portadora do Verbo de Deus, possa também nos abençoar, para que compreendamos verdadeiramente as palavras da Bíblia, segundo o desejo do seu Filho, pela ação do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,